saúdo a todos os irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O nosso diretor pediu-nos, na semana passada, que fizéssemos um estudo especial tendo como tema o plano de Deus para a mulher. E vamos abrir o nosso estudo lendo 1 Pedro, capítulo 3, do versículo 1 ao 6. Diz a palavra de Deus: Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento de sua esposa. Ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor, e não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando bem e não temendo perturbação alguma. Palavra do Senhor. Em primeiro lugar, prezadas irmãs, irmãos em Cristo, já estava nos planos de Deus a criação da mulher. Quando lemos as Sagradas Escrituras, principalmente do Gênesis, pensamos que Deus, ao criar o homem, ao fazer Adão a partir do pó da terra, ele havia se esquecido de algo. De repente, ao ver o homem perturbado, sozinho, desgostoso, triste e sem consolação alguma, de repente, para o nosso Senhor, o Todo-Poderoso, e diz: esqueci de algo. Preciso providenciar alguma coisa ou alguém para que Adão não se sinta tão solitário. Mas não foi assim. A criação da mulher já estava nos planos de Deus, conforme nós podemos ler aqui em Gênesis, capítulo 1, e versículos 26 e 27. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Mas por quê? E esta pergunta é muito importante, porque Deus criou em primeiro lugar o homem e só depois de, quem sabe, alguns dias, algumas semanas ou alguns meses, não o sabemos, resolveu ele criar a mulher. Era plano de Deus estabelecer este cronograma para que o homem sentisse a falta de uma companheira, de alguém que lhe fosse idôneo, ajudador, sábio e que estivesse sempre ao seu lado. Foi necessário, por conseguinte, que Adão sentisse essa falta. A falta não propriamente de uma mulher, mas de uma esposa. E nisso Salomão é sábio
como todos o sabemos. Quem acha uma esposa, diz ele, acha algo excelente e encontrou do Senhor os seus favores, as suas graças e a sua misericórdia. Por conseguinte, o moço que serve a Deus, que teme ao Senhor, deve sentir falta, não propriamente de uma mulher, mas de uma esposa. Mas reparamos que hoje os homens parecem que não sentem mais falta de uma esposa, porque têm eles à sua disposição muitas mulheres. E alguns, infelizmente, têm à sua disposição também homens. Não podemos ignorar, mas o homossexualismo já se encontra no meio evangélico. E é uma praga que precisamos combater. Eu gostaria, com toda sinceridade, que os rapazes que estão em nosso meio, que professam o nome do Senhor, fossem realmente homens, machos, corajosos, e que estivessem dispostos a assumir um lar. Muitos não sentem falta de uma esposa porque têm à sua disposição muitas mulheres e estão em nossas igrejas transviando outras. Não namoram, têm relações sexuais, não noivam, mas estão transviando esta moça, aquela donzela e aquela outra virgem. Mas o final desses rapazes será a solidão, a pobreza, a miséria, o abandono e a depressão. E Deus, pressentindo aquela tristeza muito grande em Adão, resolveu fazer-lhe uma companheira. Gênesis capítulo 2 e versículo 22. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. Temos aqui a primeira narrativa de uma cirurgia. O Senhor Deus, sendo Ele o médico dos médicos, conhecedor profundo de toda a anatomia humana, aplica neste momento uma anestesia natural no homem. E Adão adormece, dorme, profundamente dorme. E, estando o homem agora profundamente adormecido, eis que o Senhor extrai-lhe uma das costelas, e desta costela extrai um material genético perfeito, quem sabe uma célula-tronco perfeita, e a partir desta célula-tronco, faz e cria a mulher. Não um clone de Adão, não uma sombra de Adão, não um alter ego de Adão, mas um ser perfeito, autônomo, digno e cônscio de sua existência no universo. Deus não se limita a fazer um clone de Adão, mas um ser perfeitamente belo e consciente de sua responsabilidade. E nós, homens, deveríamos saber disso aí. Às vezes, teologicamente, culpamos a mulher pela introdução do pecado no contexto do relacionamento entre a humanidade e Deus.
Mas o grande responsável não foi a mulher, foi Adão. Mas não vamos entrar nessa questão teológica agora. O homem recebe a mulher com um poema, e disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos, é carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Gênesis capítulo 2 e versículo 23. Nós temos aqui, queridas irmãs, prezados irmãos, o primeiro madrigal da história, o primeiro poema, a primeira poesia, o primeiro verso de amor. Nós poderíamos chamar este versículo de uma síntese de Cantares de Salomão. O homem, por conseguinte, recebe a sua amada esposa com um poema. E ele sabia perfeitamente que estava diante de alguém que não lhe era um clone, ou uma imitação, ou um esboço, ou um subproduto de si mesmo, mas alguém que havia sido plasmado pelas mãos do Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. E ao homem é ordenado que deixe a casa dos pais e una-se à sua mulher, formando uma só carne. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Gênesis 2 e versículo 24. Eu gostaria que todos os varões solteiros nesta manhã se conscientizassem deste mandamento. Não é uma simples proposição, ou um versículo que deve ser lido e em seguida jogado no esquecimento. Vou repeti-lo. Diz a palavra de Deus: por isso, deixa o homem pai e mãe. É natural que o homem verdadeiro, que o macho verdadeiro, que aquele varão que tem em si todos os princípios da hombridade, chegando à idade certa, deixe o seu pai, a quem até hoje chama de papai, deixe a sua mãe, que até hoje chama de mamãe, em um dengo insuportável, e se une à sua mulher, ou à sua esposa, ou à sua companheira por toda a vida, tornando-se os dois uma só carne. É insuportável vermos em muitos lares filhos varões de 25, 30, 35 anos, 40 anos ainda solteiro, e que não queiram assumir uma responsabilidade diante de Deus, diante dos pais e diante de uma mulher. Por quê? São homens mundanos, covardes, fracos, e que ainda não têm a ousadia necessária para formar um lar. Como já vos disse, têm eles as suas amantes. E têm em casa a mãe, que agora lhe é uma escrava. E o pai, que é um mero servidor. E muitas vezes a mãe desses varões, desses homens, às vezes musculosos, bem tratados, sim, senhores, as mães desses meninos, porque eles estão numa eterna adolescência, as mães desses meninos, repito, são obrigadas a lavar a sua roupa de prostituição. E eles não têm vergonha. O fim desses meninos é a solidão e a miséria e a pobreza. Serão velhos esquecidos nos asilos.
Hoje bonitos, amanhã desdentados, solitários. A mulher é também ordenado que deixe a casa dos pais e una-se ao seu marido. Salmo 45 e versículo 10. Ouve, filha, vê, dá atenção, esquece o teu povo e a casa de teu pai. A partir do momento que a moça se casa, tem ela uma responsabilidade. Isso não significa que deva ela desprezar a sua mamãe, o seu papai, não é isso. Mas a partir do momento em que se casa, tem ela uma grande responsabilidade. Ela, a partir daquele momento, juntamente com o seu marido, com o homem que escolheu para trajetar o restante de sua vida, formará um novo lar, uma nova célula máter. E um conselho às senhoritas que estão orando: Senhor, eu preciso me casar. O esposo virá, e vindo o esposo, case-se, não demore muito. Não espere completar os seus estudos, ou aquele mestrado, ou aquele doutorado, ou aquele pós-doutorado para formar uma família, porque todos devemos entender que nós, seres humanos, também temos prazo de validade. E precisamos tomar muito cuidado com isso. Case-se. E não tenha apenas meio filho, ou um filho, ou 2 filhos. Eu aconselho. E hoje, na minha idade, aos 62 anos, eu gostaria de ter pelo menos 3 ou 4 filhos. Tenha os filhos, e Deus haverá de sustentá-los com toda galhardia e coragem. O nosso Deus não falha. Não falha. A mulher que serve a Deus é sábia. Ela é submissa ao seu esposo. Existe nela submissão. Mas vejam vocês, não é uma submissão passiva, subserviente, escrava. É uma submissão ativa. Ela jamais agirá, por exemplo, como Safira, que sabia que o seu esposo estava fazendo um negócio errado, mentindo à igreja, mentindo a Deus e pecando contra o Espírito Santo, e ela concordou. Perdoe-me, não é o tipo de submissão que o Senhor requer das senhoras e das senhoritas. Tem de ser uma submissão ativa e sábia. E todas as vezes que você perceber que o seu esposo, o seu amado esposo, o seu amado e apaixonado esposo está fazendo algo errado contra Deus e contra si mesma, haja. Chame-o à responsabilidade, com carinho, mas não deixe esse assunto para lá, nem para amanhã. O Senhor quer que as mulheres sejam submissas, sim, mas uma submissão ativa e sábia diante de Deus e diante do seu lar. Porque se você não for uma mulher sábia e submissa de acordo com a palavra de Deus, o seu esposo certamente morrerá como morreu Ananias. E você morrerá também junto com ele. Ou como a esposa de Acã. Ela sabia perfeitamente que o esposo havia roubado, era um homem corrupto. Ela
o viu esconder na tenda, em sua casa, aqueles lingotes de ouro, aquela capa babilônica. Ela sabia do roubo e do crime do esposo e nada fez. E o resultado? Toda a família de Acã foi apedrejada. Ele, a esposa, os filhos e os netos. Senhoras, sejam submissas, mas ativas, sábias, enérgicas. Segurem o seu lar para que não seja destruído. A mulher que serve a Deus sabe como doutrinar a família e educar os filhos. Betsebá estabeleceu uma lei para educar Salomão. Filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixes a doutrina de tua mãe. Provérbios 1 e versículo 8. Doutrina, no original hebraico, é Torá, é disciplina, é lei, é mandamento, é algo que não pode voltar atrás. E todas as senhoras mães, aquelas que ainda se tornarão mães, não devem se esquecer que é plano de Deus em sua vida ter uma lei em casa para formar os seus filhinhos. Eles vão reclamar assim: mãe, a senhora vem com essa lei, com esse estatuto, até parece uma governadora. Você é a governadora de seu lar e tem uma lei em casa, e esta lei deve ser obedecida. É a sua Torá, são os seus mandamentos. E quem educa os seus filhos, senhoras, são vocês, e não a professora de seus filhos, que já deve recebê-los bem educadas para não terem trabalho sobre trabalho, pois a função de toda professora é ensinar e não educar, pois educar é uma função de você, mamãe, e de você, papai, também. Não vamos sobrecarregar os nossos professores e professoras. Eles já têm muito trabalho. Que filhos estamos entregando às escolas? Deve ser a nossa pergunta, e não que alunos a escola estão nos entregando. Então, você tem uma lei em casa, querida mamãe, e a sua palavra é lei, é medicina, e não deve ser simplesmente um placebo. É claro que a sua lei provoca reação, efeitos colaterais. É claro que sim. Os placebos não. Não fazem nem bem nem mal. Por isso os filhos não reagem. Já imaginou se a sua filha ou seu filho perguntar-lhe: mamãe, eu estou pensando agora na minha opção sexual. Eu nasci menino, mas eu acho que a minha alma é de menina. E você vai responder-lhe: filho, a escolha é sua. É um placebo. É uma palavra despojada de lei, despida de mandamento, sem qualquer efeito colateral. Mas se você mostra para esse menino ou essa menina que ainda não sabe se é homem ou mulher, no caso do homem, se ainda não é homem, olha, há uma vara ideológica que cuida de tudo isso. Ele tem 12, 13 anos, tem 18 anos, mas está sob os seus cuidados. Haja energicamente e livre o seu filho do inferno e do lago de fogo.
A mãe do rei Lemuel ensinava-o profeticamente. Palavras do rei Lemuel, a profecia que lhe ensinou sua mãe. Provérbios 31 e versículo 1. Eu já ouvi alguns filhos dizerem: a palavra da minha mãe é profética, por isso que eu a obedeço. Minha mãe falou, obedeço. A sua palavra não volta atrás. E profecia aqui, na língua hebraica, é massá, peso, fardo, jugo. E às vezes os nossos filhos reclamam: mãe, mas que peso, que fardo, que jugo. Não pode ser algo mais leve? Não pode, não deve. Deus o proíbe. A palavra de uma mãe é profética. Se ela realmente serve a Deus e tem coragem para disciplinar e educar os seus filhos. Por isso, querida mamãe, todos os conselhos que você dá e administra aos seus filhos têm uma força profética incalculável. Não se esqueça disso. Eles vão reclamar: mãe, que peso, que jugo, eu não suporto mais. Mas é com esse peso, é com este jugo, é com este fardo, às vezes difícil para um adolescente e um jovem carregar, que ele chegará a Jerusalém celeste. É com este fardo. Então, não o tire de seus filhos. E algo muito importante: ensine o seu filho e a sua filha a arrumar a sua cama. É a primeira tarefa diária. Disse um general norte-americano que quando começamos o dia arrumando a nossa cama, o nosso dia, aquele trajeto de 24 horas, ser-nos-á uma bênção muito grande. Façamos isto. A avó e a mãe de Timóteo possuíam uma teologia bem definida. Escreve Paulo: pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. 2 Timóteo, capítulo 1 e versículo 5. As senhoras são as teólogas do lar, as conselheiras do lar, não somente para os seus filhinhos, como também para os seus maridos. Quantas vezes eu, que já li tantos livros teológicos, que comento lições bíblicas, eu peço ajuda para minha esposa. Sento-me lá para ouvir-lhe um conselho, uma teologia, às vezes não sistemática, mas um conselho vindo de Deus. Às vezes não exegética, mas é a palavra que o meu coração reclama. Quase sempre não acadêmica, mas é o remédio de que estamos necessitando naquele momento. E os seus filhinhos também precisam dessa teologia. Timóteo tornou-se, segundo podemos depreender dos vários textos bíblicos, um grande teólogo, mas a sua primeira e principal academia foi aos pés de sua mamãe e de sua vovó. É assim que ele se tornou um grande doutrinador. Faça o culto doméstico. Não deixe o culto doméstico de lado. Chame os seus filhinhos, fale com eles, admoesta-os. E você verá
que eles se tornarão grandes homens, porque as mãos de uma mulher, de uma mãe que teme ao Senhor, tem mais força do que uma academia. Pode mais do que um tratado teológico. Plasma muito mais uma alma do que uma tese, do que um doutorado ou um pós-doutorado. A mãe tem um poder irresistível. Susan Wesley dedicava 1 hora por semana para cada um de seus 19 filhos. Chamava-os, conversava com eles, ouvia-lhes as confissões, as dificuldades, as dúvidas e o resultado. Ela formou John Wesley, fundador da Igreja Metodista. Formou também Charles Wesley, um grande poeta, e os seus filhos, pelo que diz a história, permaneceram firmes nos caminhos do Senhor. A mãe, juntamente com o pai, é a real educadora de seus filhos. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Efésios capítulo 6 e versículo 4. Disciplina, em grego, paideia, significa a educação perfeita. Em primeiro lugar, você não deve provocar os seus filhos à ira. Todas as suas palavras têm de ser bem pensadas e meditadas, porque o seu filho não é uma coisa. Não é uma coisa. É um ser tão cônscio de sua existência quanto você e o seu cônjuge. Por isso, todas as vezes que formos aconselhar um filho, devemos orar primeiro e procurar as palavras certas e os conselhos adequados para que possamos conduzi-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Não podemos provocar os nossos filhos à ira. Quando formos discipliná-los fisicamente, não o façamos com raiva, com ódio, com ira, com destemperança. Precisamos, na disciplina física, usar de bom senso, calma, tranquilidade e declarar-lhes por que sofrem aquela disciplina. E após a disciplina, abrace o seu filho, beije-o. Eu mesmo já levei muitas sovas em minha vida. Trago em minhas pernas algumas medalhas e algumas condecorações, mas se não fossem estas, talvez hoje eu não estivesse aqui. Não deixe o Estado, nem a sociedade educar os seus filhos. Você, mamãe, é a real educadora de seus filhos. Você, mulher, é o alicerce principal de um lar, é a coluna principal de um lar. E nós dependemos de nossas mães e nossas esposas, filhas. Eu peço hoje conselhos para minha filha. A disciplina, paideia, ou seja, é uma disciplina completa. Serve para o lar, serve para a sociedade, serve para o Congresso Nacional e serve também para o Supremo Tribunal Federal. Será que os nossos juízes supremos foram educados
segundo esta palavra, de acordo com esses preceitos? Será que eles submeteram-se a uma educação realmente cristã? Os frutos que hoje vemos, infelizmente, dizem não. Mas se soubermos como educar os nossos filhos, vê-lo-emos mais tarde dando bons testemunhos em todas as esferas sociais. E não serão envergonhados, e não serão processados, e não serão presos, e ainda farão com que o nosso coração se alegre. Paideia é a educação circular completa. Assim, os meninos gregos eram educados, não somente para serem bons filhos, mas também para serem excelentes cidadãos. Uma senhora romana chamada Cornélia, quando recebia as amigas em casa, estas perguntavam-lhe: e as suas joias onde estão? Porque era costume entre as senhoras romanas exibirem as suas joias e as suas riquezas. E Cornélia chamava os seus 2 filhos e dizia às amigas: aqui estão as minhas joias. E realmente, aqueles 2 meninos, os irmãos Graco, muito fizeram pela República e pelo início do Império Romano. Estamos atentos à hora, irmãos. A mulher que serve a Deus tem um plano econômico e administrativo. A esposa, embora receba as diretrizes básicas do esposo, é a real administradora do lar. Etimologicamente, administrar significa servir ou ajudar junto a. Em nosso caso, a mulher deve servir ou ajudar o esposo a manter a casa funcionando perfeitamente. A esposa, seguindo as diretrizes do esposo, é a real economista do lar. Economia é a ciência cujo objetivo é estudar os fenômenos relacionados com a produção, obtenção e a utilização dos recursos materiais imprescindíveis ao bem-estar. Mas você agora, mulher, esposa, mamãe, filha, pergunta-me: o que a economia tem a ver comigo? Vejamos esta palavra, economia. Ela é formada por 2 vocábulos gregos, oikos, casa, e nomos, lei, que significa as leis que mantêm a casa funcionando perfeitamente. Economia. E a mulher, a esposa sábia, é a real economista e administradora do lar. Há um preceito muito antigo do interior do estado de São Paulo, e diz mais ou menos assim: a economia se faz na boca do saco. Quando nós abrimos o saco de arroz, em tempos de escassez, nós devemos pensar: existe um amanhã, um depois de amanhã, uma semana que vem logo aí, e um mês que ainda é uma incógnita. O que eu vou fazer? Agir com sabedoria desde já. É uma receita simples e que José soube aplicar muito bem naquela crise que se avizinhava no Egito. Uma receita simples e que muitas mulheres procuram aplicar em sua casa. E o resultado é lares prósperos, bem administrados, mulheres que poderiam assumir a economia de nossa nação sem prejuízo algum.
Você, querida irmã, é a real administradora e economista de seu lar. Vejam as suas responsabilidades. Você tem uma doutrina educacional e tem uma doutrina também econômica. Diz aqui Salomão que a mulher é como o navio mercante, de longe traz o seu pão. É ainda noite e já se levanta, e dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas. Examina uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Ela percebe que o seu ganho é bom, tem um tino econômico e financeiro excelente. A sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca. Produz roupas, agasalhos. Abre mão ao aflito. Ela é plena de boas obras e ainda a estende ao necessitado. No tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. Queridas irmãs, a economia de nossos lares está nas mãos das senhoras. As senhoras são as reais economistas e administradoras do lar. Administrar significa também manter algo com as próprias mãos, não deixar que esse algo caia e pereça. Assim são as senhoras. Eu estou vendo aqui algumas moças solteiras, ainda bastante jovens, mas em breve chegará o tempo de as irmãs constituírem o seu lar e levem esse preceito para dentro de casa. Porque todos nós podemos viver como ricos. De que forma? A partir do momento que sabemos lidar com o nosso dinheiro. A partir deste momento, você pode considerar-se rico. Eu conheço pessoas que ganham 100 mil reais, até mais. No entanto, vivem como pobres, escravizadas, cheias de dívidas e ainda presas a agiotas. E outras pessoas que temem a Deus e que não ganham tanto, vivem bem. Porque a esposa teme a Deus e sabe como administrar. É a real economista do lar. É uma bênção em todos os sentidos. Esse é o plano de Deus para cada uma das senhoras. Mulheres de Deus já casadas. E também para as que em breve vão se casar. E não tenham dúvida, participaremos aqui de muitos casamentos, seremos chamados para ser testemunhas, para participar de festas. O Senhor vai abençoar as nossas meninas aqui. Não importa a sua idade. Eu creio num Deus que providencia casamentos. Em Santa Catarina, na década de 1960, havia várias moças solteiras, muitas, dezenas, e elas oravam: Senhor, não podemos permanecer assim, Senhor. Queremos a nossa bênção. E um belo dia, um navio de guerra, com vários meninos se formando, aportou em Santa Catarina, e o Senhor ouviu a oração de todas.
Ô Senhor, manda este navio também. Este é o plano de Deus para a sua vida. Mulher cristã, moça cristã. Façamos uma oração agora para que o Senhor nos abençoe. Certamente alguns lares aqui estão endividados porque você até agora ainda não aprendeu a lidar com o seu dinheiro, querida mamãe, querida esposa. E o seu esposo não tem tido a força suficiente porque ele sabe que você é uma consumista crônica, mas a sua atitude mudar-se-á a partir de agora. O seu lar será abençoado. Muitas mamães também veem os seus filhos rebeldes, apóstatas e, às vezes, até partindo para as drogas. Na semana passada, um pai procurou-me em minha igreja e disse: o meu filho está brigando comigo porque quer fumar maconha. Um obreiro procurou-me com essa petição. E às vezes o filho quer também fazer a sua opção sexual. Irmãos, veremos coisas difíceis e dificílimas a partir de agora, mas eu confio na providência deste livro. Eu confio no sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai eterno, nós falamos a Tua palavra, Senhor. Eu quero que todas as mulheres que estão presentes aqui, principalmente aquelas que vieram a este culto, eu quero que saiam mais abençoadas ainda. Algumas têm um sonho em seu coração, eu não sei, mas que este sonho, segundo a Tua vontade, Pai, e somente de acordo com a Tua vontade, seja concretizado. Há muitas esposas aqui cujos lares estão em dificuldades financeiras porque elas ainda não aprenderam a administrar aquilo que lhes deste. Mas a partir de agora, Senhor, elas aprenderão e serão prósperas e serão abençoadas e esquecerão esse período de penúria, Senhor. Sairão daqui abençoadas. E aquelas, Senhor, cujos filhos estão se transviando, estão procurando outras identidades, drogas, Senhor, salva estas crianças, salva estes adolescentes, salva estes moços e moças, porque eu quero vê-los na Jerusalém celestial. Pai eterno, aquelas que estão pedindo um esposo, dá-lhes um esposo, mas que elas sejam seletivas nesta escolha, que sejam homens de verdade, de caráter, que te amem, que te busquem, que se sacrifiquem por ti, que as defendam em todas as instâncias. Senhor, queremos ver muitos matrimônios e muitos nascimentos aqui na Casa Publicadora. Pai, muito obrigado, Senhor, porque a nossa oração, embora não o mereçamos, já está ouvida por Ti. Em nome de Jesus. Amém.